gente que é e que não é homossexual se pergunta: existe lugar para estas pessoas na igreja? Existe respeito, acolhimento para com o homossexual no seio da Igreja Católica? Qual é o tratamento que se dá a um homossexual? E essa questão fica um pouco assim meio que velada, meio que como um tabu, uma coisa meio que intocável. E por isso nós vamos tocar nesse assunto hoje nesse vídeo. Porque a gente gosta de tocar em coisas que são necessárias falar. Importantes falar. Então vamos lá. Se vamos abordar o que a igreja diz, é bom ter os documentos da igreja em mão, o catecismo da Igreja Católica, que vai deixar muito claro para nós qual é a visão da igreja sobre esta questão da homossexualidade. Parágrafo 2357. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Sim. Definição. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Ok, a palavra da igreja, citando a palavra de Deus. Parágrafo 2358. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Ou seja, o chamado que existe para uma pessoa que é heterossexual é o chamado que existe para um homossexual. Também o heterossexual precisa conduzir a sua sexualidade para Deus, vivendo a castidade, a continência muitas vezes, dependendo da vocação escolhida. No caso dos casais, a fidelidade, da mesma forma como um casado não pode, sendo um adúltero, aproximar-se dos sacramentos, da mesma forma um homossexual que pratica o ato do homossexualismo não pode aproximar-se, mas não são dois pesos, duas medidas. Aquele que é o chamado para um é o chamado para o outro. O da santidade, o da busca de uma sexualidade vivida em Deus. E a igreja diz que estas pessoas são chamadas à perfeição cristã, ou seja, chamadas à santidade, e podem alcançar a santidade assim como os heterossexuais. O fato de sentir atração por alguém, independente de quem seja, não significa que eu tenha a obrigação de corresponder àquele desejo. Por exemplo, eu sou casado com a Déia, eu posso me sentir atraído por uma outra mulher porque eu sinto esse desejo, eu tenho que viver o adultério? Não, eu sou chamado à perfeição cristã também, à castidade. Um jovem hétero, solteiro, que sente ali um desejo sexual, um rapaz sente um desejo sexual por uma menina, a igreja permite que ele viva a sexualidade com essa menina? Não, a igreja não permite também. A igreja diz que ele está pecando por sentir? Também não. O ato é o problema, A atração, ela é natural. No caso da pessoa que tem a tendência homossexual, ele tem também
também uma atração física, uma atração emocional. E ela é convidada a canalizar isso, se ela for cristã, para viver a castidade. Sendo assim, essa pessoa deve e merece ser acolhida com respeito. Sim. Como o catecismo diz, acolhida no seio da igreja, convidada até mesmo à vivência dos sacramentos. Ela está mesmo tendo esta tendência, conduzindo a sua vida, a sua sexualidade para Deus. O fulano é gay, não pode vir para a igreja. Não, nós vamos chamá-lo, nós vamos convidá-los, nós vamos conduzi-los para que, mais próximo de Deus, tenha também mais forças de caminhar para conduzir aí toda esta tendência na busca de Deus. Sim, eu atendi um jovem certa vez, eu sempre conto isso, que ele me falava assim: Tiba, desde que eu me entendo por gente, eu sinto atração por homem, mas eu não quero viver a prática, eu não quero viver o ato sexual com homem. Eu sinto atração, mas eu nunca me envolvi com homem e eu quero viver a castidade, porque eu sou da igreja, eu descobri que este é um caminho possível de viver a castidade, a abstinência na minha condição. Eu reconheço, eu tenho essa tendência homossexual, mas eu fiz a opção de viver os sacramentos, de viver na igreja e viver a castidade. E vivo muito bem. Olha que interessante. Eu encontrei outros também, já conversei com outros jovens que falaram, por causa de um abuso na infância que eu vivi, eu desenvolvi isso e eu detecto isso de maneira muito clara. Eu já ouvi isso de homossexuais. Então a raiz ainda é muito obscura, né? Se é por um trauma, se é por uma situação mais de gestação, se é um mistério, a gente não sabe. O fato é esse. O próprio catecismo fala, né, que a gênese dessa tendência, ela ainda é muito obscura. Né? Então não cabe a nós julgar, mas fulano é gay por causa disso, é por sem vergonhice, é por... Não cabe a nós esse julgamento. Cabe a nós dar esclarecimento, falar, olha, assim como eu busco viver a castidade, você também pode viver a castidade, né? Porque o mesmo Espírito Santo que eu tenho pela graça do batismo, você também tem. É Ele que nos dá a graça de viver a castidade por amor a Deus. Então vamos junto, vamos viver a castidade. Tem lugar para você na igreja. Esse é o nosso papel enquanto cristãos, né? De acolher essas pessoas e trazê-las, como eu disse. E não ter medo de tocar nesses assuntos também, gente. De maneira muito clara, como a igreja nos orienta. E aí esse vídeo está sendo gravado para você que é homem, que é mulher e que vive esse dilema, essa angústia, e que está na igreja católica, quer fazer a vontade de Deus, quer seguir o que a igreja diz, e você fica confusa. Então eu estou em pecado pelo fato de eu sentir. Não, só o sentimento não conota pecado. Você pode sentir muitas coisas, mas não dá vazão aos seus sentimentos, né? Como por exemplo, eu tenho vontade de matar um de vez em quando, né? Aí eu te pego, eu te mato. A gente até usa essa força de expressão, mas eu sei, eu não vou matar, não quero a morte dele. Às vezes a gente tem um impulso, até mesmo na sexualidade. Eu quero trair, eu tenho desejo de traição, eu tenho desejo do adultério, eu tenho desejo da fornicação, mas nem por isso eu vou dar vazão ao meu sentimento. Então eu vou canalizar isso para Deus, para mim, para treinar a virtude do autocontrole. E nós mulheres muitas vezes, eu sou tentada à vaidade, né, a expor meu corpo ou coisas assim. Mas nós, como mulheres cristãs, vamos controlar isso, né? Vamos retomar, mas qual é o objetivo, né, da minha vida? É servir a Deus, é ser de Deus, é buscar a Deus. Então este comportamento não condiz. Então eu não vou dar vazão a este impulso que veio de repente em mim. É da mesma forma, todos nós temos estas impetuosidades, estes impulsos, os sentidos, as vontades, os desejos e tudo mais, mas nós podemos, por uma vontade que é uma decisão, conduzir tudo isso para Deus. Mas Tiba, eu vou ser infeliz o resto da minha vida? Eu vou viver sem um grande amor porque eu estou nesta condição? Quem disse que a felicidade humana consiste num relacionamento? É muito mais que isso. Foi feita uma pesquisa há uns 2 anos atrás e que mostrou que uma das profissões que causa mais satisfação é a profissão do padre. É uma pesquisa secular. E o padre não se relaciona sexualmente com ninguém, ou pelo menos não deveria fazer isso, né? Se faz isso, tá pecando também. E ele não tem um relacionamento amoroso com ninguém, mas ele foi enquadrado na pesquisa como as pessoas mais felizes que têm exercendo uma profissão. A gente sabe que é vocação, né? Então não quer dizer. Às vezes ter alguém do lado é mais motivo de sofrimento do que de felicidade, entendeu? Né? É muito variável isso aí. Tiba, então eu vou pro seminário,
porque lá eu não vou precisar casar mesmo. Não, mas vocação não é fuga. Então lá vai ser mais fácil, aí eu vou para lá. Não, a vocação celibatária não é a vocação de alguém que não sente atração. Não, é uma vocação específica de alguém que recebeu um chamado de Deus para viver a castidade, o celibato como vocação. Para melhor servir a Deus, numa maior inteireza, numa totalidade. Então você que é católico, tem uma tendência homossexual, não se desespere. Meu amigo, minha amiga, a igreja disse, você também é chamado à perfeição. A igreja diz que você não pode sofrer discriminação injusta. E a igreja diz, você é chamado à castidade, assim como todos. Levante a sua cabeça, seja forte e vamos em frente buscar aquilo que não passa, que é a eternidade, que é o céu. E quanto a nós também, de dentro da igreja, acolhamos estes irmãos. Sejamos os braços de Jesus também para eles. Agora tem um problema surgindo aí. Em nome da acolhida, vamos acolher todos, eles confundem acolher a pessoa homossexual com acolher a homossexualidade. Sim, são coisas diferentes, gente. Tem muita gente na igreja com essa mentalidade. Não, beleza, o catecismo fala para acolher, aí eles acabam aceitando. Não, isso é normal, tudo bem, pode viver do jeito que você quiser. Não, não é essa a doutrina da igreja. Você tem que inserir a pessoa que tem a tendência homossexual dentro das pastorais. Não está vivendo na castidade, não está vivendo na graça de Deus. Põe ela na pastoral dos jovens, na pastoral do batismo, na pastoral da acolhida. Ela pode servir a Deus, não é porque ela tem uma tendência que o lugar dela agora é só no banco da igreja. E é isso, é um assunto um pouco delicado, mas que é necessário falar para a compreensão de todos, para o nosso crescimento. É isso aí. Esperamos que tenha aí servido para você. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva aqui no nosso canal. É isso aí, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.